Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Meu nome é Renato Romão, estou aqui com Douglas Somão e nós somos fazendo um podcast do Romãos Cash. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de aplicações de negócio, como que tá, realmente vale a pena a gente começar, vale a pena a gente de repente migrar de área. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Convido você a participar também nos comentários, compartilhar nas redes sociais, mandar sua sugestão e até mesmo quem que você quer ver aqui no nosso podcast, quem que você quer ver de repente um bate-papo, de repente até uma live, fazer uma live com a pessoa e vocês assistirem de forma ao vivo a nossa conversa, nosso bate-papo com os convidados. Então, Douglas, fala aí um pouquinho sobre o nosso episódio, qual que é o tema de hoje também? Beleza, vamos lá. Então, o nosso episódio de hoje é sobre essa questão de o mercado de trabalho para aplicações de negócio, como que ele vem se desenvolvendo. E a gente queria bater um papo falando um pouquinho sobre o que a gente tem visto. A gente trabalha com o mercado internacional, então é importante também a gente dar essa perspectiva para as pessoas, né, de como que está sendo para a gente, em termos de experiência, trabalhar para fora, mas que tem muita vaga aqui dentro do Brasil. E assim, tem aqueles dados, né? Os dados que o pessoal sempre fala aí, que tem não sei quantas mil vagas, que até 2025 as pessoas vão ser substituídas pela inteligência artificial e tal. Mas tem um estudo muito importante que é muito relacionado, e a gente ouve muito falar sobre ele, que foi feito pelo Gartner, que diz que a estimativa é que até 2025, então a gente está falando do final do ano que vem, 70% das novas aplicações serão construídas utilizando low-code, tecnologias low-code ou no-code. E aí acho que é importante a gente falar sobre isso nesse episódio também, porque o mercado ele vai adaptar e ele vai trabalhar com vários diferentes tipos de soluções. A gente vai trabalhar com pessoas que nunca trabalharam com TI, com pessoas que já trabalham com TI, mas estão migrando de área, com pessoas que eram desenvolvedoras e estão precisando desenvolver mais soluções. Então, a gente tem vários aspectos para abordar. Então, é só importante de vocês saberem que o mercado ele tem crescido muito, e a gente vai falar sobre isso, e que tem essa estimativa. E tem outras estimativas falando que até 2028 tantas aplicações deverão ser construídas e que não tem gente suficiente para atender. Então, assim, a gente não vai ficar trazendo esses números necessariamente aqui para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia que existem vários estudos já falando sobre como esse mercado ele está em alta, junto, claro, com o mercado de inteligência artificial. Mas esse mercado de aplicações de negócio em geral está em alta. Mas teve um ponto importante que eu falei aqui nessa estimativa, que é de aplicações low-code e no-code. E talvez, Renato, tem muita gente que não saiba o que isso significa. O que é uma aplicação low-code, o que é uma aplicação no-code, qual que é a diferença disso para pro-code, porque são termos novos. A ideia, o conceito já existe há muito tempo, mas são termos novos e seria importante talvez a gente falar sobre isso. Então, eu queria começar essa conversa com você falando pra gente, Renato, para você quais são as diferenças entre soluções low-code, no-code e pro-code. Muito bom. Muito bom, e são termos, inclusive, que as pessoas têm falado, mas o no-code já existe, o low-code já existe com Excel há tantos anos. E as pessoas, não, mas isso não existe, não, é novo, isso é termo novo. Não, é termo em inglês que as pessoas não conhecem, as pessoas vão falando e a gente às vezes acaba não se atentando para tradução mesmo, para o que significa essas palavras. Então, definindo no-code, low-code e pro-code, no-code a gente vai ter uma tecnologia, uma ferramenta onde a gente não tem código, a gente não tem formulação, a gente não tem fórmulas, expressões lógicas ali. Quando a gente fala de código, a gente está falando de, não necessariamente de programação, de desenvolvimento de software, a gente está falando sobre codificação, alguma fórmula ali que você está fazendo para que o sistema funcione. Então, uma ferramenta no-code seria uma ferramenta que eu simplesmente clico e arrasto e ela está pronta. Então, eu consigo customizar ela, mas toda customização, ela não depende do meu conhecimento técnico. Eu posso ser de uma área, de qualquer área, contador, da área financeira, qualquer pessoa de qualquer área, e eu com um clique e arrasto eu consigo fazer. E a gente dá muito exemplo do Wix, por exemplo. Você consegue criar seu site, você consegue personalizar sua página lá, sem conhecimento técnico. Clique e arrasta e tá pronto o meu site. Aí a gente vai para um segundo passo, que é a ferramenta low code. E ali a gente já tem expressões lógicas
E o low code pode ser fórmulas, por exemplo. Então, como o Excel, a gente brinca, né? O Excel é uma ferramenta low code, onde a gente consegue colocar expressões ali e através das expressões, através das fórmulas, a gente tem um cálculo. Então, o Excel ali você coloca as informações e você coloca ali calcular, igual soma ou igual multiplicação, e você vai lá e consegue criar a sua expressão. Então, ferramenta low code são ferramentas que a gente tem uma expressão lógica. Você vai precisar não necessariamente de um conhecimento técnico, mas você vai precisar ter uma lógica ali para você conseguir, de repente, desenvolver e entregar uma solução para sua empresa ou para o seu cliente, ou até mesmo de forma pessoal. E dentro dessas ferramentas a gente tem o Power Apps, a gente tem o Power Automate, a gente tem o Power Virtual Agents, que antes era no code e se tornou uma ferramenta low code, porque você consegue colocar as expressões quando ela migrou para o Microsoft Copilot Studio. E falando sobre o Pro Code, são ferramentas que a gente vai ter tecnologias que a gente vai precisar desenvolver. Então a gente vai precisar ter um conhecimento técnico, a gente vai precisar de repente colocar codificação mesmo, desenvolver uma ferramenta, até mesmo programação .NET, C Sharp, outras ferramentas, outras tecnologias. E a gente até dá o exemplo do PCF, que é o Power Apps Component Framework, que você realmente vai precisar ter um conhecimento técnico para você personalizar uma página, um controle, um componente dentro do Power Apps, por exemplo. Então são essas 3 áreas que as pessoas acabam trabalhando bastante, e são tecnologias diferentes. Então a gente está falando de várias tecnologias, várias formas de trabalho, várias áreas, não necessariamente low code é uma pessoa de programação da área de tecnologia, e não necessariamente um pro code necessariamente precisa ser um desenvolvedor de software que só trabalha com isso. Às vezes pode ser uma pessoa da área de infraestrutura que tem um conhecimento técnico, mas trabalha em outra área também, da área de tecnologia no geral. E o legal é que nenhuma elimina a outra. Esse é um ponto muito importante. A gente trabalha de forma conjunta, a gente pode trabalhar de forma conjunta. E as tecnologias estão aqui só para resolver problemas. Então, claro, a gente vai... E a gente sempre fala isso, a gente não quer dizer que uma é melhor que a outra. A gente tem o background de Pro Code, a gente veio de Pro Code e foi evoluindo. Então, a gente vai sempre puxar a sardinha para o lado do Pro Code, com certeza. Mas, sim, uma não é melhor que a outra. É questão de... Elas vão resolver problemas diferentes. Então, a gente tem que saber dosar quando e onde usar cada uma delas. E tem mercado para todas elas. Esse que é o ponto importante e mais legal da gente deixar claro aqui. Você acha que realmente vale a pena? Porque às vezes a gente acaba vendo esse lado no code, né? Mas você fala assim, mas logo eu vou ser substituído por outra pessoa. Você acha que realmente vale a pena esse mercado? Eu acho que vale muito a pena investir em se especializar para esse mercado. Mercado de low code, no code, pro code, seja você da área que for. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre quais as formas, os caminhos comuns, mas é muito legal porque o mercado tem para todas essas áreas. Tem para low code, tem para no code, tem para pro code. A questão é que a gente tem problemas para serem resolvidos. E essas aplicações aqui que o Gartner falou que precisam ser resolvidas e vão precisar ser criadas usando essas tecnologias, por quê? Porque a gente tem demanda. A demanda, ela existe. Se a demanda existe, existem vagas que precisam ser preenchidas por pessoas que vão construir essas soluções, que vão dar manutenção nisso aí. E tudo isso é sistema. Tem também vários estudos falando que as empresas cada vez mais estão se tornando empresas de TI. Então, quando a gente fala de Spotify, quando a gente fala de Netflix, quando a gente fala dessas empresas, elas não são mais empresas de entretenimento necessariamente. Elas são empresas de TI que fornecem entretenimento. Então, existe essa questão de que as empresas elas estão cada vez mais se tornando de TI. E se elas estão se tornando de TI, quer dizer que elas vão precisar de aplicações para gerir aquilo, para gerar inovação, para organizar todo o processo. Então, como que a gente vai fazer? Vão ser pessoas que vão desenvolver. Então, valer a pena, com certeza vale, sem sombra de dúvida. Tem muita oportunidade, e isso que é legal, tem oportunidade em diversas formas diferentes, com focos diferentes. Inclusive, a gente já trabalhou em empresa de gestão de projetos, que o foco era gestão de projetos, mas usava tecnologia para entregar a solução. Então, tinha mais tecnologia do que realmente gestão de projeto, porque através da gestão da tecnologia a gente podia fazer uma gestão de projeto eficiente. Exatamente, que é como a gente cria ferramentas para que o negócio evolua. Então isso que é o legal. E aí, Renato, só que o que é legal?
Na hora que a gente está falando de se vale a pena ou não vale a pena, a gente acaba falando muito de tecnologias Microsoft, porque é a nossa especialização. Vocês conhecem a gente, sabem que a gente vem desse mundo Microsoft e trabalha com Microsoft há muito tempo, né? E eu descobri, inclusive, agora, conversando com o Renato, que eu já tenho mais de 17 anos de experiência, porque faz uns 3, 4 anos que eu falo que eu tenho 15 anos de experiência, eu tenho mais do que isso. Mas enfim, a gente puxa muito a sardinha pro lado da Microsoft. Mas, Renato, a gente sabe que não é só Microsoft. Mas tem mercado para fora da Microsoft voltado a aplicações de negócio low code, no code? Como que tá isso aí? É engraçado porque a gente já vê até alguns MVPs e pessoas que a gente conhece e trabalham com outras ferramentas também. Trabalha com Google, trabalha com a AWS, trabalha com outras tecnologias. Então, esse mundo que a gente está falando de aplicações de negócio não necessariamente é Microsoft. A Microsoft, a gente fala dela porque a gente trabalha com tecnologias Microsoft, mas no nosso dia a dia a gente acaba lidando com clientes que não conhecem o mundo Microsoft. E a gente apresenta as tecnologias e mesmo assim a gente aprende as outras tecnologias. Porque isso é um mercado que a gente, na área de tecnologia, você não pode se limitar somente vou só conhecer Power Apps e resto. Não vou me atentar a outras tecnologias que estão lançando. Você acaba ficando defasado, não tem como. Então a gente acaba estudando outras tecnologias, até mesmo para lidar com o cliente, fazer uma venda para um cliente, oferecer o serviço da Microsoft e mostrar os benefícios de uma tecnologia para outra, fazer comparações também. Mas não existe só Microsoft. Inclusive, a gente vai trazer um convidado também para o podcast, a gente não vai anunciar ainda, mas a gente já conversou com ele e é uma pessoa que não é do mundo Microsoft. É uma pessoa que é do mundo low code, no code. E a gente tem outras tecnologias aí que a gente pode até falar, que é o Bubble, Flutterflow, por exemplo. Tem outras tecnologias aí do Google também que realmente podem solucionar um problema da aplicação de negócio. Podem solucionar, podem criar resolver um problema, uma demanda que a empresa tem. Mas a gente fala muito da Microsoft, que a Microsoft é líder no mercado hoje. Então, se a gente pegar o mundo Microsoft, a Microsoft tem se tornado líder em automação, líder em low code, de criação de aplicações de negócio, líder em relatórios. Então a Microsoft tem saído na frente com relação a isso. É isso aí. Esse convidado que a gente vai trazer, o legal é que ele saiu do mundo Microsoft, ele começou no mundo Microsoft e ele começou a fazer, ele tem bastante conteúdo no canal dele que é sobre tecnologias low code e no code em geral, dando exemplos. Então vai ser um cara legal. Então fique ligado aí que esse bate-papo vai acontecer em breve. Inclusive, ele tem mais de 100 mil inscritos no YouTube também, super famoso aí. E Douglas, falando sobre caminhos que a gente pode tomar para esse mundo. Então, para quem está nos assistindo, trabalho com tecnologia, quero migrar de área, eu quero começar nessa área. Quais caminhos você recomenda? Quais caminhos você imagina que realmente possam ser oportunidades para quem nos acompanha? Então, Renato, eu acho que a gente poderia deixar aqui 4 dos caminhos mais comuns. Quer dizer que eles são os mais corretos? Quer dizer que eles são os que dão certo? Não necessariamente. Mas que são 4 caminhos que a gente vê muito acontecendo das pessoas trabalhando com as tecnologias que a gente está falando aqui. O primeiro tem um problema na minha empresa, não sou da área de TI, sou da área de negócio, tem um problema na minha empresa e eu preciso solucionar esse problema. Não sei com o quê. Tem que descobrir alguma forma de solucionar. E aí, sem querer, eu tropeço num vídeo do Renato, num vídeo do Douglas. Eu tropeço numa tecnologia que tá lá, eu vejo alguém falando dentro da minha empresa que eu já tenho, que a gente já tem um licenciamento para uma determinada tecnologia. Então esse é um exemplo muito clássico. E eu diria que, sim, na maioria das comunidades de técnicas que a gente vê de WhatsApp, de Telegram, e até nos nossos canais de YouTube ou LinkedIn, do pessoal que fala com a gente, são pessoas que têm esse perfil. Pessoas que são da área de negócio, não tem nada a ver necessariamente com a área técnica, área de TI, que tem um problema e precisa resolver. Então esse seria o primeiro caminho mais comum. O segundo caminho mais comum que eu diria é uma pessoa que é da área de TI, mas de repente ela era de infraestrutura, ela era de redes, ela trabalhava com servidores, e ela teve que movimentar a carreira dela porque agora tudo é cloud. Então às vezes ela vai para a área de infraestrutura cloud, às vezes ela pensa em alguma outra coisa e ela pode cair nessa parte de aplicações de negócio. O terceiro modelo é alguém que é da área de TI,
E aí, sem querer, ele é um desenvolvedor de código e tal, e como a gente. E aí ouviu falar de low code e falou, pô, o que é esse negócio aí? Vamos tentar descobrir o que é. E o quarto seria, tô procurando um emprego, não sou da área de TI, de forma nenhuma, tô procurando emprego, preciso começar em algum lugar e eu vi que essa é uma área que tá bombando. E vou ficar rico. Que é o que a gente ouve direto, o pessoal falando e vendo as mentorias e falando, agora eu fico rico só de fazer esse curso aqui. Se eu fizer esse curso aqui, meu salário vai a 10 mil reais por mês. E com a inteligência artificial ainda, gera o design, gera cor, gera fonte, gera tudo. Você só fala assim, publicar. Exatamente. Você fala pro Copilot e ele cria a solução. Mas o que é legal desses 4 caminhos mais comuns é que para todos eles tem muito mercado. Se o mercado que a gente tem visto crescendo muito é do primeiro modelo, que é tem um problema na minha área de negócio e eu preciso resolver esse problema e aí eu quero usar tecnologia, alguma tecnologia que eu consiga aprender sem precisar de programação, sem precisar de linha de código. Sem eu precisar ter que entrar numa faculdade ou começar a estudar programação. Então, isso eu acho que é o caminho que é o mais comum que a gente tem visto. E é para isso que as tecnologias low code e no code elas foram criadas. É exatamente para democratizar o desenvolvimento. É aumentar o impacto, Renato. Então, essa questão da... A gente conversava muito sobre isso, que é, cara, se a área de negócio precisa sempre pedir para TI para construir uma solução, existe uma discussão de negócio, existe uma... Eu preciso entender o que aquela empresa faz. Então, por exemplo, a gente já trabalhou com vários projetos para advocacia. Eu tive que entender como que o mundo da advocacia funciona, como que os processos funcionam, as petições funcionam, entender como que a cabeça de um cara, de um advogado, de um escritório de advocacia funciona, para daí eu traduzir aquilo numa solução. E agora a gente está falando de deixar com que pessoas que são dessa área construam soluções para elas mesmas e elas possam evoluir. Então esse caminho é com certeza o mais comum. E a gente tem visto que inclusive pessoas que são dessa área, elas acabam querendo depois migrar de vez e virar desenvolvedores de sistemas, desenvolvedores de solução. Mas o ponto mais importante que eu acho que a gente tem que deixar aqui claro para todo mundo é que não vai ser fácil essa migração, não vai ser fácil esse formato de construção de carreira. O mercado ele tem disponibilidade para todos esses caminhos. Então vai ter demanda, tem demanda para tudo isso. Tem vários estudos que falam sobre a demanda aumentando e a gente tem visto a demanda aumentando. Então você pode fazer isso dentro da empresa que você trabalha, você pode fazer isso dentro de construindo a sua própria empresa, você pode fazer isso se tornando prestador de serviço da área de TI. Então dá para você trabalhar muito. Seja isso de forma nacional ou internacional. Que é o nosso caso. A gente trabalha para empresas internacionais, então a gente também tem um pouco dessa experiência. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, sobre o mercado internacional. O que você acha? Você acha que está pegando isso aí lá fora também? É mais aqui? Qual que é a sua perspectiva disso, Renato? É legal você falar sobre o mercado internacional, porque tem crescido bastante a demanda por isso, e muita gente está falando sobre isso. Começa agora numa carreira internacional, de repente qual o passo que você deve tomar, como você deve atualizar o LinkedIn e tudo mais. Então tem se falado muito isso nos últimos anos, e principalmente no ano passado cresceu bastante a demanda sobre isso. A questão de demanda internacional tem bastante oportunidade para trabalho, então tem bastante empresas ofertando trabalho, querendo contratar, e pouca mão de obra. Então, pouca mão de obra qualificada, que é o mais importante. Porque qualquer pessoa quer trabalhar, obviamente. Internacional, me contrata aí. Só que o que é importante é mão de obra especializada. Normalmente as pessoas que fazem essa contratação lá em internacional tem um requisito um pouquinho maior, uma regra um pouquinho maior no nível de contratação comparado ao Brasil. Não que o nível técnico lá é diferente daqui, mas é que normalmente eles não contratam júnior se você comparar com o Brasil que contrata júnior. Normalmente as empresas, para contratar em idiomas diferentes, eles acabam priorizando por contratarem pleno, sênior ou avançados, como líder de equipe, arquitetos, pessoas que realmente já têm um conhecimento técnico. Mesmo porque as entrevistas são mais difíceis. As entrevistas normalmente
de empresas internacionais são um pouco mais avançadas. Você conversa direto com o líder técnico e você vai ter um papo sobre tecnologia, você vai ter que mostrar que você realmente está chegando ali para agregar. Então, acho que tem uma barreira de você ter que se especializar um pouquinho mais para você realmente começar no mercado internacional. Mas tem muita vaga, tem bastante empresas da Europa contratando brasileiros, tem bastante empresas dos Estados Unidos contratando brasileiros e algumas até oferecem para você ir morar lá, principalmente em Portugal. Tem bastante empresas oferecendo, Malta também, que a gente escuta bastante, né? As empresas querendo contratar e fazendo que você possa, de repente, mudar de país também. E na América Latina, normalmente as empresas que contratam e oferecem, elas normalmente estão contratando através de empresas dos Estados Unidos. Então você vai trabalhar para uma empresa da Argentina ou do Chile, que recebe em dólar, só que a diferença é que é uma empresa sediada nos Estados Unidos e que tem algumas unidades nos outros países. Mas eu acho que no mercado internacional tá crescendo bastante e falta um pouco de mão de obra. E falando sobre o mercado internacional, sobre especialização, por que você acha que as pessoas devem se especializar, Douglas? Então, acho que essa questão do mercado internacional, especialização é muito importante, porque o que você mencionou na Europa, principalmente, que é o mercado que a gente tem de maior referência, porque é onde a gente está trabalhando, existe essa questão mesmo. Hoje eu trabalho numa empresa dinamarquesa, e essa empresa dinamarquesa, na verdade, ela faz parte de um grupo que é lá na Europa, então tem 6 países lá na Europa, no norte europeu. E assim, a gente tem uma equipe hoje no Brasil. E essa equipe no Brasil é uma equipe altamente especializada. Então a gente tem pessoas com níveis de sênior arquiteto. Por quê? Porque a gente tem barreira de linguagem, a gente tem barreira de cultura, a gente tem uma série de questões. Então eles dão prioridade, como você mesmo falou, para a especialização. Então quer dizer que eu não consigo uma vaga como júnior ou pleno lá fora? Não quer dizer, mas vai ser muito mais difícil. Isso por experiência própria a gente tem visto isso. Então, assim, especialização ela é importante porque ela vai te dar mais oportunidades. Seja aqui, seja lá fora. Questão de morar fora, como você falou. Eu tive a oportunidade de morar lá na Dinamarca por quase 1 ano. Então, assim, a questão da especialização ela é importante porque ela vai abrir portas. Ela vai fazer com que você tenha mais recursos para disputar algumas vagas, para tentar oportunidades diferentes, ou se você quiser ter a sua própria empresa, também é uma forma. Você precisa ser especializado para oferecer um serviço de qualidade e realmente garantir que o problema do seu cliente está sendo resolvido. A especialização ela é importante em qualquer área. Essa não vai ser diferente. Então, quando a gente fala para o pessoal que não é fácil ser um desenvolvedor low-code, não é fácil ser um desenvolvedor no-code, ou alguém que está construindo aplicações de negócio, é justamente para setar a régua mais em cima, falando, para você ser um ótimo desenvolvedor, um ótimo problem solver, que é a questão de cara que resolve os problemas, você precisa se especializar. E aí existe essa discussão entre ser generalista ou ser especializado. Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas algumas tecnologias e algumas áreas é sempre bom você se especializar, porque você vai ter recurso para trabalhar em torno, você vai ter recurso para poder oferecer um serviço mais que agrega mais. Então a especialização ela é importante. E é assim que a gente consegue as oportunidades que a gente consegue, é assim que a gente conseguiu as oportunidades que a gente conseguiu. Então se especializar, fazer cursos, fazer fazer projetos de repente para ONGs que vai te dar experiência, participar das comunidades técnicas, como a gente falou. Essa questão da especialização ela é muito importante. Na área de TI, existe muito essa discussão de que a gente consegue vagas não necessariamente pelo diploma que a gente tem. E isso aconteceu comigo, aconteceu com o Renato, com você, Renato, que é questão da gente não necessariamente ter diplomas, agora a gente tem, mas sim, não foram eles que fizeram a gente chegar onde a gente chegou. Foi a questão da especialização. Então a especialização ela é muito importante para mostrar como que você trabalha, mostrar o tanto que você sabe e faz você ter experiência e faz você ter mais oportunidades. E é interessante esse lado que você comentou sobre ter várias opções, porque não só a especialização vai te abrir esse leque, mas também o que vai ser interessante é que você vai poder escolher a vaga que você quer. Exato. É legal você poder, de repente, receber uma oportunidade e
ir para essa empresa porque é melhor, é legal. Mas mais interessante ainda é você receber várias oportunidades e você poder escolher. Então você pode escolher se realmente vale a pena você ir para lá, você entrar ou você mudar de repente, você começar nessa área de aplicação de negócio, porque o seu currículo tá bom o suficiente para você poder escolher. Então, receber vaga no LinkedIn é super interessante para você medir isso também, o quão o seu perfil tá interessante para o mercado de trabalho também é uma boa opção. Então, Douglas, obrigado pelo papo aí, obrigado pela conversa. Espero que você tenha gostado aí. Você tá assistindo, compartilha nas redes sociais também, marca a gente. A gente vai ficar feliz de você estar compartilhando e compartilhar também. A gente vai repostar lá suas postagens se vocês nos marcarem também nas redes sociais. E deixa nos comentários também o que você achou, qual que é a sua área, o que você está trabalhando, qual que é o desafio que você está passando hoje. E manda sugestão também, quem que você quer ver aqui no nosso podcast. Te convidando para assistir os próximos episódios, um episódio por semana. E quem sabe em breve a gente vai ter mais conteúdos também. Obrigado e até mais. Obrigado, até a próxima.